Olá, já parou para pensar que por trás de cada conversa, de cada texto, de cada anúncio que a gente vê, existe uma espécie de código oculto? Pois é, hoje a gente vai aprender a decifrar esse código. Bora lá mergulhar nisso? Parece até uma daquelas perguntas de concurso, não é? O que é que um poema de amor, um anúncio de inseticida e um simples alô ao telefone podem ter em comum? Parece que nada, mas a resposta é a chave para tudo o que a gente vai ver aqui. É isso mesmo. Todos eles, à sua maneira, funcionam com base num código que a gente partilha, muitas vezes sem nem perceber. E a nossa missão aqui é exatamente essa: decifrar esse código juntos. E bom, para a gente conseguir quebrar esse código, a gente precisa começar pela base, pelo projeto fundamental por trás de toda a comunicação humana, a linguagem. Pois é, a linguagem é muito mais do que só palavras. É uma ferramenta com várias facetas. Do ponto de vista biológico, é quase como um software que já vem instalado no nosso cérebro. Psicologicamente, é a única ponte que a gente tem entre o nosso mundo interior e o mundo lá fora. E claro, socialmente, é o que nos conecta, o que transporta toda a nossa cultura, todo o nosso conhecimento. Ok, então se a linguagem é o projeto, a comunicação é tipo a máquina em pleno funcionamento. E como qualquer máquina que se preze, ela tem as suas peças essenciais. Foi o linguista Roman Jakobson que mapeou essas 6 peças fundamentais. Pensa só, temos o emissor, que envia a mensagem, o receptor, que a recebe, a própria mensagem, claro, o assunto sobre o qual se fala, que é o referente, o canal, que é por onde a mensagem viaja, tipo o ar, o papel, a internet, e o mais importante, o código, a língua que ambos partilham. Se uma dessas pecinhas falhar, a máquina inteira para. A comunicação não acontece. Beleza, já conhecemos as peças da máquina, mas como é que elas trabalham? Cada uma delas tem uma função principal, um modo de operação que, no fundo, nos revela a verdadeira intenção por trás de qualquer mensagem. E é aqui que a mágica acontece. Olha só essa ligação direta. Cada elemento da nossa máquina de comunicação tem uma função correspondente. Quando o foco da mensagem está no emissor, a gente tem a função emotiva. Quando o foco está no receptor, é a função conativa. Essa tabela aqui, ela é basicamente o nosso mapa do tesouro para decifrar o código. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como tudo isso funciona na prática, no mundo real. Como é que essas funções aparecem no nosso dia-a-dia? Vamos começar pela função emotiva. Aqui, o foco é total no eu. É quando o objetivo principal da comunicação é expressar sentimentos, opiniões, emoções. A mensagem vira um verdadeiro espelho de quem está a falar. Este trecho de Cecília Meirelles é um exemplo perfeito. Reparem bem. Ela não está só descrevendo um rosto de forma objetiva. Ela está a expressar a sua percepção, os seus sentimentos sobre si mesma. O foco está totalmente no mundo interior dela, no eu. Agora, na função conativa, a gente vira o holofote. O foco sai do emissor e vai direto para o receptor. O objetivo aqui é influenciar, convencer, dar uma ordem, é fazer com que a outra pessoa faça alguma coisa. É a linguagem em modo de ação. Olha as pistas aqui, o uso do verbo no imperativo, não deixe, e aquela perguntinha no final, ouviu? Deixam bem claro que a mensagem está toda voltada para o outro. A intenção é uma só, influenciar diretamente o comportamento do receptor. Com a função poética, a mensagem vira a estrela do show. O importante não é apenas o que se diz, mas principalmente como se diz. A criatividade, o ritmo, a escolha das palavras, a beleza da forma, é isso que está em jogo. Que sacada genial, né? Este slogan é um exemplo fantástico. O jogo de palavras entre apagar a luz e apagar os insetos cria uma imagem que é surpreendente e por isso mesmo fica na nossa cabeça. A ideia não é só informar, é seduzir pela criatividade da mensagem. Agora, a função referencial. Essa é a função preto no branco. É a linguagem da informação pura e simples que a gente encontra nas notícias, nos manuais, nos artigos científicos. O objetivo aqui é um só: descrever o mundo de forma clara e objetiva. Uma notícia como esta é o exemplo clássico, percebem? Não tem espaço para opinião, não tem emoção. É só o facto, o dado, a informação sobre o assunto. A intenção é unicamente informar. Essa aqui é muito curiosa, quase um quebra-cabeças. A metalinguagem acontece sempre que a gente usa a linguagem para falar sobre a própria linguagem. É o código a analisar-se a si mesmo. E não há exemplo melhor de metalinguagem do que um dicionário. Pensem bem, ele usa palavras
para definir o que outras palavras significam. É literalmente a linguagem a olhar para si mesma no espelho. E por último, a função fática. Essa é toda sobre manter a conexão. Sabe aquelas pequenas expressões que a gente usa não para dizer algo novo, mas só para ter a certeza de que o canal de comunicação continua aberto, que a outra pessoa ainda está a ouvir? É isso. Um simples alô quando se atende o telefone ou um está a acompanhar no meio de uma explicação não acrescenta nenhuma informação nova à conversa, certo? A única função deles é testar o canal. É como se dissesse, ei, a ligação ainda está ativa? Estamos na mesma sintonia? Ok, a gente já decifrou o código da linguagem verbal, mas a comunicação, ela é um universo gigantesco. As palavras são só um tipo de código. Para entender a imagem completa, a gente precisa dar um passo atrás e ir para além delas, para o imenso mundo dos sinais. Pensem assim, a linguística olha para a linguagem humana como uma espécie de microscópio, bem de perto. Já a semiótica usa um telescópio, ela olha para tudo o que é sinal. Um semáforo, o logotipo de uma marca, uma pintura, um gesto. A linguística, na verdade, é um ramo importante dentro do grande campo da semiótica. E nesse universo dos sinais, a gente tem basicamente 3 grandes tipos. O ícone, que se parece com aquilo que representa, como uma fotografia. O índice, que tem uma ligação de causa e efeito, como o fumo, que é um índice de fogo. E, por fim, o símbolo, cujo significado é totalmente baseado numa convenção cultural, no acordo que a gente faz, como a pomba branca, que simboliza a paz. Pronto, chegamos ao fim desta análise, mas o mais interessante, na verdade, começa agora. Acabamos de ganhar um novo par de lentes para observar o mundo da comunicação à nossa volta. E a grande sacada é esta. As mensagens raramente têm uma única função. Na maioria das vezes, são uma mistura complexa de várias delas. O segredo está em conseguir identificar qual delas está a predominar, qual delas está no comando. E perceber isso é quase como ter um superpoder. Ajuda a entender a intenção real por trás de um anúncio, a analisar criticamente um discurso político ou simplesmente a apreciar melhor uma obra de arte. Com estas ferramentas em mãos, cada anúncio, cada conversa, cada post nas redes sociais transforma-se num texto à espera de ser lido mais a fundo. O código não é mais secreto. A questão que fica agora é: que mensagens é que a gente vai decifrar a seguir?